Olá, você já pensou em fazer sua constelação familiar? E se ela fosse online? Como seria? Eu vou te dar 5 razões para você fazer a sua constelação familiar online. Meu nome é Lara Silva e se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, já aproveita, dá um like nesse vídeo e bora lá para 5 razões para você fazer a sua constelação familiar online. A primeira razão é a agilidade. Às vezes, para a gente fazer uma constelação familiar em grupo, por exemplo, você tem que ficar esperando o dia que vai ter o grupo. Quando eu fiz a minha primeira constelação, na minha cidade nem tinha constelação familiar, eu tive que viajar alguns quilômetros, algumas horas de viagem aí para conseguir fazer a constelação familiar. E eu estava muito ansiosa, tive que esperar o dia para poder constelar. Né? Então você pode marcar, e os horários são bastante flexíveis, você pode escolher de manhã, de tarde ou de noite. Então, essa agilidade para o agendamento, isso ajuda quando a gente está assim super empolgado, que a gente quer muito fazer a constelação familiar. O outro motivo tem a ver com o conforto. Como eu te falei, as primeiras vezes que eu fui fazer uma constelação, que eu fui a pessoa constelada, eu tive que viajar quilômetros. Então, desde aquele momento, desde que eu comecei a fazer os meus estudos com a constelação familiar, eu já tinha decidido que eu queria fazer as constelações online. E aí eu acabei me especializando nisso, acabei criando meu próprio método, já eu te explico isso, mas justamente por causa dessa minha necessidade, esse desconforto de eu ter que viajar. Então, você pode escolher o lugar que você vai constelar. Gente, é tão gostoso você poder deixar, assim, o seu ambiente. Sabe quando a gente vai cuidar da gente? Aí a gente escolhe o dia, escolhe um horário, escolhe aquele lugar que a gente se sente aconchegado, sabe? Com conforto, que é aconchegante pra gente. E aí, naquele momento, é só seu. Então você já está se sentindo confortável porque é um lugar que é seu. Então pode ser na sua casa ou em algum outro lugar que você prefira. Então esse conforto é a segunda razão para você fazer a constelação familiar online. A terceira razão é a privacidade. É muito comum, muitos clientes que chegam para fazer a constelação familiar comigo, eles não gostam de se expor na frente de grupos, na frente de pessoas que eles não conhecem. Então, eles entendem que é bem mais gostoso você estar com uma pessoa só, você se sente mais à vontade. Aliás, isso é uma marca do meu trabalho. Normalmente, os meus clientes, eles sempre falam que eles se sentem à vontade, eles ficam abertos. Aliás, se você não tiver aberto, é melhor você esperar o momento certo, então, porque essa abertura para a constelação é muito importante para que você tenha bons resultados, que a gente faça uma constelação familiar fabulosa. Então, é muito importante essa sua abertura. Outro ponto também, que aí é o quarto ponto. Então, o primeiro ponto é a agilidade, né, a rapidez, a flexibilidade de horário. A segunda razão é o conforto. A terceira razão é a privacidade. A quarta razão é muito especial. Como eu te falei, desde o primeiro momento que eu comecei a estudar a constelação familiar, eu já estava focada nos atendimentos online, nos atendimentos individuais, no atendimento à distância. Então, eu fiz cursos que me levavam para esse caminho. E ao longo eu já constelei muitas pessoas, já faz muitos anos que eu estou trabalhando com a constelação familiar. Então, eu fui acabando desenvolvendo meu próprio método. Existe um jeitinho mais intuitivo e o jeitinho mais racional de trabalhar com as constelações familiares. E eu optei pelo jeito mais intuitivo, porque ele ressona comigo, traz mais facilidade. Então, eu trabalho muito com a energia do coração. Na verdade, dentro do meu trabalho com a constelação, eu trabalho a amorosidade. A ideia é que você não tenha tantos entendimentos, porque se entendimento resolvesse, cá entre nós já tinha resolvido a situação. Se fofoca, saber das fofocas familiares resolvesse, o mundo estaria sem problema. Então, eu foco muito nessa energia do amor. Eu trabalho muito a energia do amor dentro da constelação familiar. E é esse amor que vai fazer
essa mudança na sua vida. E faço isso de uma maneira muito exclusiva, né? Você vai ser convidado, eu tenho alguns outros métodos que eu utilizo quando eu percebo que precisa de ajuda, mas o meu método de escolha, e se tudo der certo, é isso que a gente vai fazer dentro da sua constelação, é utilizar você como representante. Então, se você já viu alguma constelação familiar em grupo, você vai perceber que são pessoas que representam as pessoas dentro da sua constelação. No caso, quando a gente fizer a sua constelação familiar online, individual, é você quem vai representar as pessoas da sua constelação. E aí tem alguns segredinhos, tem algumas ideias que depois eu troco com você, te explico direitinho como é que isso vai funcionar, para você poder ser um bom representante. E por isso mesmo, é muito emocionante. Então, as pessoas entram em contato com esse sentimento, com essa emoção que emerge dentro da constelação, ela mesma, né? O cliente que vai entrar, você quem vai entrar. Então, você sente tudo isso. Então, é muito intensa a constelação familiar online, especialmente dentro desse jeito que eu faço. É o meu jeito, é um jeito exclusivo, né? Então, se você quiser experimentar, realmente é muito gostoso perceber a amorosidade, o amor brotar dentro daquele processo da constelação familiar. É assim que eu trabalho. E aí, esse é o quarto item, né? Esse método exclusivo que você vai ter a oportunidade de vivenciar, vai sentir, vai perceber as emoções em você mesmo, é você quem vai ser o representante. A gente ainda tem a quinta razão para você fazer a constelação familiar. Você vai economizar dinheiro, tempo e principalmente sofrimento. Quem faz a constelação familiar, experimenta, os meus clientes dizem isso, eu devia ter constelado antes, foi barato, porque há uma mudança tão grande, é uma virada de página, e não é mérito meu, não é mérito da técnica, é mérito do amor que você está disponível a receber. Pelo menos dentro da forma que eu trabalho com a constelação familiar, eu trabalho muito intuição, coração, eu acompanho o seu coração, eu dou suporte para ele nos levar pelo caminho da solução, para encontrar, para abrir, para dar espaço para essa amorosidade. E aí realmente a gente consegue fazer coisas que são incríveis. Eu falo que a mudança é tão natural porque ela acontece aqui dentro do coração. E aí depois ela vai reverberando na vida da gente. E a mudança acontece de uma forma tão natural, que eu até dou um exercício para você fazer antes da constelação, para daqui 6 meses você poder perceber quais foram as reais mudanças que a constelação trouxe para a sua vida. E é muito incrível, é muita... Gente, o amor é uma energia que, no meu ponto de vista, eu trabalho com várias outras energias, eu trabalho com viver mais leve, que eu uso várias abordagens de expansão de consciência, de equilíbrio energético, de desenvolvimento pessoal, mas eu te digo que a constelação familiar, ela é a minha queridinha porque ela libera essa energia tão poderosa que é o amor. Então, se você quiser saber mais, entre aí no meu site. Lá dentro do site, você procura lá Constelação Familiar, clica e fica sabendo mais. E se você gostou desse vídeo, lembra de me dar um joinha. E se você quiser saber mais, conhecer mais do meu trabalho, clica aí, se inscreve no canal. Um grande abraço, até!